tempos de crise, você pode ter crises grandes, pequenas, ou crises pessoais, ou de mundo. As pessoas, ou as coisas, ou os lugares que você corre para cura, conselho, abrigo, são as pessoas e os lugares que você põe a tua confiança. Isso é onde está o teu valor. Então, um dos grandes sinais que mostra o que você confia é que na hora do aperto você corre para tal lugar. Onde você busca conselho? Onde você corre quando tem crise, quando tem problemas? Mostra em quem você confia e onde você depende. É onde você tem alívio. E meus irmãos, só tem um lugar para correr. Só tem um lugar para correr nessa hora. Amém? Então é interessante porque você vai perceber onde as pessoas vão se apoiando. Quem você valoriza, quem você... E mesmo você mesmo, na hora do aperto, eu sou mais eu, vou ficar no meu canto, você está apoiando em você mesmo. Amém? Então é interessante, um bom sinal para medir onde está a tua fé, onde está tua confiança. Muitas pessoas correm, se abraçam na família, ficam agarrados na família. E não. Esse é o teu lugar de refúgio, é o que você confia. Mas o único tábua e lugar de confiança é o nosso Deus. Amém? É o nosso Deus e a única instituição vitoriosa. A Bíblia diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Amém? Esse é o lugar. Esse é o lugar de refúgio. É a palavra de Deus. É Cristo Jesus. É o centro da nossa vida. Deus tem que ser esse lugar. E como eu tenho dito, você não pode forçar as pessoas a entrarem na arca. Você constrói uma arca. E a função da igreja, a função nossa como pessoas, nós estamos sendo edificados, edifício de Deus somos nós. A igreja está sendo, Ele está edificando a sua igreja, essa arca, amém? Essa arca invisível, gloriosa, supranacional, universal, essa igreja gloriosa está sendo construída e que se manifesta nessas igrejas locais, na cidade, mas essa arca está sendo construída, amém? E nós precisamos achar o nosso lugar no corpo. Você precisa achar o teu lugar na arca, mas tem um lugar para você nessa arca. Uma arca espiritual. E uma das coisas importantes, meus irmãos, que quando Noé estava construindo a arca, não dá para fazer puxadinho nessa arca. Eu entro na arca só se tiver assim. Então daí você vê Noé construindo a arca, tem o plano de Deus, o projeto de Deus, e Noé fez um puxadinho na arca, assim, né? Fez um spa, fez um lugar especial para a família tal. Amém? Porque eles não se misturam com animais, né? Eles não... Amém? É isso que nós estamos tendo hoje. Nós temos que cuidar para não aguar e não... jamais vamos aguar, a não nos enganarmos a nós mesmos, achando que nós podemos construir um espacinho na arca. O projeto é de Deus, o plano é de Deus, até porque qualquer puxadinho está pronto. Mas você tem um projeto normal, qualquer puxadinho está sujeito a dar problema. Não é verdade? Os engenheiros de construção, os arquitetos, o barco. Você faz um barco nas condições corretas, aí você resolve botar uns penduricados dentro. Não tem como. É ruim para quem vai no penduricário e é ruim para quem está dentro também. Então não tem. Deus é fiel na sua palavra, porque Ele sabe, a única coisa que funciona é o plano de Deus, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Amém? Amém? Então, nós precisamos ter esse senso, esse entendimento, que carne nenhuma herdará o reino de Deus. Não existe essa possibilidade de você entrar na arca sem arrependimento.
1 Coríntios 15, 50, está falando da volta de Cristo. Ele diz assim, carne e sangue, o natural não pode herdar o reino de Deus. Vai haver uma transformação, algo glorioso vai acontecer. E aí depois você pode olhar em Romanos 8 também. Romanos 8, versículo 8, fala assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quem está na carne, operando fora do Espírito, das regras, do contexto de Deus, não pode agradar a Deus. Amém? Fé agrada a Deus. Então, você vê o oposto. O andar na carne é mais ou menos essa ideia de que você pode entrar na arca, criar mecanismo para você estar na arca e não estar na arca. Amém? Tem uma porta na arca. E essa porta, meus irmãos, essa porta se chama arrependimento. Uma das coisas básicas no cristianismo, na vida cristã e no plano de Deus, é que você precisa se arrepender de algo para receber outra coisa. Não é uma coisa ruim, amém? Amém? Você precisa se arrepender de algo. Mas se você for convidado para um banquete, ok? Você imagina um banquete daqueles, uma mesa farta, um senhor banquete. E você acabou, sem saber, você está com a barriga cheia, que você passou no X da esquina ali, e encheu a cara, X com ovo, 3 linguiças, com tudo que tem dentro, amém, que você não sabe a origem, você está estufado. E você está sendo convidado para o banquete. Você precisa se arrepender do sanduíche para poder entrar. O que é o arrependimento nesse caso? Precisa esvaziar ele primeiro. Algum tempo você vai precisar, ou você tem um mecanismo para fazer isso também, que você libera. Alguma coisa precisa acontecer para você poder ter acesso. Então, a realidade no reino de Deus é que Deus nos apresenta as coisas mais lindas e gloriosas possíveis. Mas nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa para receber isso. Então, carne, quem está na carne e desenvolve essa realidade, não pode agradar a Deus. Então, o que é importante mesmo? Uma das coisas que muitas vezes os pais, líderes, acomodam a carne. Em nome de, tudo bem, em nome da familiaridade, eu conheço fulano de tal, então você alivia aqui. Não, tudo bem. São coisas que nós temos que cuidar. Que você, por um bem imediato, para não perder o amigo, você fala certa coisa, mas você está prejudicando essa pessoa para o resto da vida. Porque carne, quando ela é cultivada, ela cresce. E carne, quando você mantém uma vida carnal, você não vai tocar nas coisas de Deus. Amém. É impossível, não tem como. Amém. Você precisa abrir mão de algo para tocar em algo. E o versículo 13 diz, se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Então pensa bem, a obra da carne, as coisas da carne, do mundo natural, da velha natureza, elas tendem para a morte, elas tendem para não dar certo, tendem para... Amém, elas não são boas, amém? Elas não são boas. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, o que a palavra nos convida? Deus tem um reino para operar e para abençoar você. Deus tem promessas, tem um chamado, Deus tem um plano, Deus tem restauração, Deus tem um lugar na arca para você, para sua família, para o teu futuro, para tudo. Existe algo glorioso para nós, amém? Só que o que ele está dizendo? Você não pode trazer esse lixo para dentro, amém? As coisas da velha natureza que nós criamos, nossos hábitos, você vai ter que abrir mão disso para tocar naquilo que Deus tem preparado. Provérbios 29, 18, fala, onde não existe profecia, uma visão, ou palavra clara, o povo se desvia. Se o povo não consegue ver o que Deus está fazendo, você vai seguir outro caminho. Se você não tiver a palavra de Deus e a pregação do Evangelho, você
você não vai ter clareza. Mas aqueles que seguem a revelação da palavra de Deus, essas pessoas são abençoadas e prósperas. Aquele que guarda a lei, esse é próspero, esse é feliz. Então você percebe isso. Você tem dois caminhos. E você não pode agarrar os dois. Tem uma autora, uma mulher, uma dessas santas do passado, Basileia Schlink, escreveu uma frase dizendo assim: estar espiritualmente vivo é viver em arrependimento. Então nós estamos falando que as obras da carne produzem morte, as obras do Espírito produzem vida. Então, para você estar vivo espiritualmente, você tem que estar continuamente negando algo e escolhendo outro. Negando algo e escolhendo outro. Cristãos espiritualmente mortos são aqueles que nunca choraram pelos seus pecados ou faz tempo que não choram pelos seus pecados. Não têm a consciência de que pecado, a carne, entristece a Deus. Perderam essa consciência. Você perdeu a ideia de que, e é interessante como você perde a ideia de certo e errado, que você pode fazer qualquer coisa e no final todos os caminhos vão levar a Deus e levam a Roma, né? Como dizia. Você perdeu esse senso de dizer, isso é errado, e se eu continuar fazendo isso, isso aqui vai me levar para o mau caminho. Mas, se eu abraçar a palavra de Deus, a palavra profética, a revelação, ele vai me levar para um caminho de bênção. No meio disso está o quê? Uma decisão nossa. Uma decisão pessoal. Que é o famoso arrependimento, onde você ouve duas coisas. Você sabe o que você vive e o que está trazendo, as consequências disso, e você recebe a pregação do Evangelho. E aí você está nesse meio do caminho, você está pronto a dizer assim, eu quero Deus na minha vida. Amém? Amém. Eu quero Deus. Amém. Quem é que vai negar a Deus? Amém? A mensagem do Evangelho é a mensagem gloriosa, é uma mensagem de bênção, de restauração, de salvação. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Amém? E a realidade é, para você abraçar a fé, você tem que abrir mão daqui. Então, se você ler Hebreus capítulo 6, Hebreus 6, versículo 1 diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, a doutrina cristã, ok? Os princípios elementares da doutrina, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então é interessante como essa é uma das coisas básicas da nossa vida, fundamentais, que precisam ser revisadas na nossa vida. Nós temos falado, nesses últimos, acho que nas últimas semanas, bastante sobre a nossa caminhada de fé, amém. Nós temos falado bastante do que é andar pela fé, da caminhada de fé, do que Deus... E, meus irmãos, é impossível você ter uma caminhada de fé sem uma vida de arrependimento. Até que você parece que esses fundamentos eles são conectados. A base do arrependimento de obras mortas e da fé em Cristo. Você precisa se arrepender para você ter fé em Cristo. A fé em Deus, ela não vem assim em cima da nossa carne. Você não pode andar pela fé mantendo a carne em operação. A obra da cruz e o operar de Deus e a mensagem do Evangelho implica conversão, implica rendição, implica abrir mão de algo para receber outra coisa. E me parece, meus irmãos, que de alguma maneira,
o evangelho que nós estamos ouvindo, ou a forma que está chegando, ou a maneira como o inimigo tem atacado a nossa vida, parece que você pode ter uma caminhada de fé e convivendo com algumas coisas, que é possível você manter alguns aspectos da carne andando ativos no teu coração e construir em cima uma vida de fé, de crer para isso, para um milagre, para um casamento abençoado, para um plano de Deus, para uma missão, para o meu ministério. Amém? Não funciona. A Bíblia fala sobre esse fundamento que ele diz assim, você agora, quando esses fundamentos estão no local, você pode construir em cima. Então, você não pode construir nada se esse aspecto não estiver funcionando. É interessante, meus irmãos, que nós precisamos cultivar um coração sensível. A gente diz, protege o teu coração. Uma das maneiras de proteger o teu coração é manter ele puro, manter ele tenro, manter ele, amém, fofinho. Amém? O coração, quando a carne, a amargura, o pecado, enrijece o coração. Amém? Você mantém ele fofinho, você andando em perdão, você andando... E eu estou falando agora pessoalmente. Amém? A Bíblia diz assim, graças a Deus pela obra da cruz, amém? Que nós não precisamos mais pecar, nós somos livres do pecado. Amém? Mas, todavia, se pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus. Amém? E aí diz assim, se por acaso, olha só, se por acaso houver pecado no nosso coração, e pecado, meus irmãos, vamos combinar assim, eu tenho a minha própria definição de pecado. Ok, amém. Mas se ela não estiver fechada com a de Deus, você vai se dar mal. Porque não importa a tua definição de pecado, o que importa é a definição de Deus, porque na verdade Ele é o juiz, e na hora de Ele decidir, amém, entra na alegria do Senhor e eu não te conheço, é Ele que decide. Então, nós podemos nos enganar criar nossas próprias doutrinas, nossas próprias lógicas. Amém. O sábio é você dizer assim, o que Deus pensa sobre esse assunto? E abraça o que Deus pensa. Amém? Pecado nada mais é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ok? Tudo que não provém de fé é pecado. E para você abraçar um coração de fé, fé é algo espiritual no nosso coração. A carne precisa ir morrendo. Então, o que acontece? Nós precisamos lidar com isso continuamente. Continuamente. Você tem esse advogado, essa função, e uma das obras do Espírito é, o que é? Ele convence você do pecado, do juízo, da justiça. Então você tem essa obra gloriosa do Espírito, e essa é uma das partes que nós precisamos desenvolver um pouco mais. Essa sensibilidade que Davi usava e dizia assim, sonda meu coração, Deus. Vigia e ora, sonda meu coração. Deus, sonda meu coração. Não importa se eu concordo ou não, Deus. E nós precisamos dizer assim, tem algo que não está certo. E o Espírito Santo convence e diz assim, você tratou errado fulano de tal. E sabe como é que você faz? Meus irmãos, e uma das coisas em relação à carne, em relação ao pecado, porque nós pecamos, ok? Nós pecamos ao longo. Nós não precisamos nos converter de novo, mas nós precisamos lavar o nosso coração, lavar os nossos pés pela caminhada que a gente tem. Amém. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Amém. Mas quantas vezes nós iramos e pecamos? Amém. Amém? Quantas vezes? Ou seja, nós precisamos entender, e é uma das coisas talvez que ofende as pessoas, que nós pecamos. Ai, que horror, pastor. Amém. Nós pecamos ao longo do dia. E essa é parte da nossa natureza. Que exatamente porque nós ainda não estamos 100% restaurados, nós estamos em processo de restauração, que Deus nos deu a provisão de dizer, se alguém pecar, você tem um advogado, corre para Deus, amém? E aí a Bíblia diz, se confessarmos o nosso pecado, se você der nome aos bois, amém?
E essa é a razão de confessar, é de você dizer assim, existe isso que eu fiz, é pecado diante de Deus. Senhor, me perdoa. Lava-me. A Bíblia diz, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo. E, meu irmão, você não precisa nada, você não precisa de tempo. Tipo assim, eu preciso de um tempo, porque essa culpa está me deixando mal. Não precisa de tempo. O sangue de Jesus é poderoso para purificar você e, na hora, é como se você nunca tivesse pecado. Amém? Amém? Então, esse negócio de eu fiz uma coisa errada, eu me sinto assim indigno, não vou tomar ceia, não posso fazer isso, esse inimigo, não tem nada a ver com isso. Existe uma provisão para o pecado, que é a obra da cruz e o sangue de Cristo. Só existe uma provisão. Amém? Essa é a razão da importância da obra da cruz. Se confessarmos o nosso pecado, amém. Ninguém está dizendo que você fez de propósito, que você fez intencionalmente, que você fez, mas cada vez que você quebra um mandamento de Deus, uma lei de Deus, um princípio de Deus, e você está indo num caminho que você não era para ir. Você não precisa ir tão assim, grosseiro. Às vezes a gente leva o pecado para coisa grosseira. Deus disse para Jonas, vai a tal lugar e faz a obra. E ele disse, eu não vou. Ele precisou se arrepender. Amém? Ele precisou se arrepender e dizer, Senhor, me arrependo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele fez algo que não deveria. Ele precisou se arrepender e disse, Senhor, sonda meu coração, limpa o meu coração. Ele se arrependeu. Amém? E nós temos coisas na nossa vida, existem as desobediências, pensamentos que são impuros, pensamentos que são errados, decisões, irritações, falas que são inapropriadas. Amém? Que você tem que ter o senso de dizer, tem que estar à disposição de dizer, Espírito Santo de Deus, amém, me alerta nessas horas. Amém? Eu não quero ter coisas na minha... Amém? E é isso que se chama som no meu coração. Eu não quero ter coisas... Amém. Brechas na minha vida. Entendeu? É o conceito de Deus. E é por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque nós queremos conhecer os caminhos de Deus. Nós queremos saber como Deus opera, porque nós não queremos entristecer Deus, nós queremos Deus na nossa vida. Amém? Então, cada vez que acontecer isso, você não precisa se achar um mártir, achar o pior das pessoas, amém? Se condenar porque eu faço tudo errado, ninguém me respeita, eu sou sempre assim. Não, isso é autocomiseração, isso é autopiedade, não tem nada a ver com isso. A única coisa que você precisa, Deus, me perdoa, Deus. Eu reconheço que eu fiz isso, lava-me no teu sangue. Aí ele diz assim, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo. O que ele está dizendo? Ele é fiel e justo. Se ele diz que ele vai fazer, ele vai fazer. Você tem que ter fé na obra da cruz. Amém? Perdão é uma questão de fé. Eu fui perdoado por Deus, eu sigo a minha vida, não tem nada que me condena, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos ser capazes de, no momento que você errar, que você pecar, e existe essa consciência de algo errado que você fez, e o Espírito Santo te convenceu, amém? Imediatamente, me perdoa, Deus, eu confesso essa realidade, lava-me com o teu sangue e segue a vida. Não aconteceu nada para Deus. Porque esse é o único recurso para pecado, é o sangue de Cristo. Às vezes a gente usa o seguinte, mas eu fiz porque os outros me forçaram, desculpas, tempo, acusação, amém, esconde, não é bem assim, isso era no tempo da lei, agora eu estou na graça. Você acha desculpa, você acha explicação, nada disso funciona. A única coisa que funciona, amém, vai rápido, recebe o perdão e segue a vida, amém? E você precisa crer na eficiência da obra da cruz, amém? Não é por obras, agora eu preciso fazer tantas abdominais, amém, tantos apoios para você estar de novo bem. Não, na hora, imediatamente, o sangue de Jesus é poderoso, na hora, você estava e não estava, amém? Então, o que você faz? Você vive uma vida assim, porque nós estamos andando, a Bíblia fala, né? Quando Pedro, eu preciso tomar um banho, Jesus falou, não, vocês estão salvos pela palavra, mas eu preciso lavar os pés de vocês, amém? Nós precisamos limpar, nós precisamos estar atentos a não deixar nada, amém, pegar no nosso coração, amém? E a sensação que eu tenho é que esse conceito de arrependimento não está presente na vida dessa geração nova que está chegando. Eles nunca fazem nada errado. É impressionante o nível de santidade que nós estamos vendo. Amém? Nessa geração. Uma coisa maravilhosa. Amém? É impressionante. Porque, de alguma maneira, o que acontece?
a pregação e o treinamento, o ensino dos pais tem feito que, dando a entender que no teu caso tudo bem, não é bem assim, porque existem puxadinhos na arca. Meu irmão, jamais te apoie nessa realidade. Existe uma entrada na arca. Amém? E nós precisamos preparar a igreja para encontrar o noivo. Amém? Amém? Não existe puxadinho. E a porta de entrada, para você entrar na arca, você precisa aceitar a mensagem de Noé e se arrepender e abraçar a fé. Amém? Então eu creio, meus irmãos, que existe algo que precisa ser desenvolvido em nós. E, de novo, nós precisamos ter esse senso restaurado em nosso coração. Primeiro, a seriedade em relação a que pecado e a nossa carne entristece a Deus. E você precisa dizer, Senhor, me perdoa. Amém. Isso chama um pouco o temor de Deus sendo restaurado na nossa vida. E a segunda coisa que é fruto disso é a capacidade de se alegrar pelo perdão que nós temos em Deus. Amém? Nós precisamos se alegrar. Amém? Pela obra da cruz e porque amém? Por que eu posso crer no amanhã, crer na vida eterna, crer na provisão divina, crer em milagres, crer em cura? Porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro e eu me alegro pela salvação, pela vida que eu tenho. Amém? Que a vida passada se foi e eu tenho uma nova vida diante de mim. E eu posso correr com a minha carreira, amém? Com perseverança e abraçar a fé, porque eu reconheço que Deus me livrou de algo e eu deixei para trás, e o sangue de Jesus é poderoso, amém? Me limpa. E a Bíblia fala disso, somente o sangue é poderoso. Hebreus fala isso, o sangue de Jesus Cristo é poderoso para lavar a consciência das obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Então você percebe que o operar da cruz, o operar do sangue, ele tem que estar presente continuamente para você não deixar nada da carne, nada do que leva à morte tocar o teu coração, mas sempre que acontecer, o sangue de Jesus é poderoso. Amém? Você declara o poder do sangue de Jesus sobre a tua vida. Amém? É uma benção poder dizer, Senhor, graças a Deus, porque as tuas misericórdias são novas nessa manhã. Amém? Graças a Deus. Porque o sangue de Jesus é minha provisão, e sempre que eu tiver alguma coisa, amém, o sangue de Jesus, se tivermos alguma necessidade, amém, o sangue de Jesus é poderoso. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O que é a injustiça? Das obras mortas, das consequências e da decisão de você. Tudo que você escolhe fora do plano de Deus, ele vai produzir morte e destruição. A carne leva para a morte. Então, Ele é fiel e justo, e operar é glorioso do sangue. Ele limpa o nosso coração e purifica você de toda a injustiça. Amém. E nos reposiciona de novo para abraçar a fé. E aí, o que é? É vida. Amém? A vida no Espírito, amém, é vida abundante. É de fundamental importância o arrependimento das obras mortas. E o que são essas obras mortas? São atos que levam à morte. Amém. Amém? Graças a Deus pelo sangue de Jesus. Então, uma das características de que você está vivo espiritualmente, você está, amém, com olhos abertos, vivendo nessa dimensão, é que você anda numa vida de arrependimento, é contínua, você está ali, amém. Você protege o teu coração. Paulo, na sua caminhada, na sua vida, em cima de tudo que ele aprendeu, ele teve um encontro com Cristo. E ele teve que se arrepender. Ele teve que se arrepender, porque ele estava indo num caminho totalmente errado, que ele achava que era certo, com a sabedoria que ele tinha, que só estava levando à morte. E a Bíblia fala que aconteceu é que cegueira, ele teve a experiência dessa cegueira, e quando ele veio e foi transformado, e Deus tocou na vida dele, escamas caíram. Essa é a consequência. O pecado engana, ele nos faz operar numa dimensão que só leva para a morte.
Quando nós temos um encontro com Deus, o lavar regenerador da obra da cruz, amém, do Espírito Santo em Deus, e esse coração, amém, sensível, e nada mais é do que desenvolver um coração sensível a Deus, amém. Tem coisas que entristecem a Deus, não entristeçais ao Espírito, amém. Nós temos coisas que nós temos que estar sensíveis, amém. Então, o que acontece? É algo que eu creio que nós, o livro de Hebreus fala desses fundamentos. O que é isso? Você não pode construir uma vida de vitória, uma vida próspera, um casamento abençoado, vida no Espírito, experimentar as promessas e a bênção de Deus, sem a presença de arrependimento e fé. Amém? Você abre mão de algo e você agora abraça a fé. Amém? Quando a palavra de Deus em Coríntios fala do povo de Israel, ele diz que os sentidos se embotaram. E é isso que faz. São obras sem Deus que nós perdemos o senso de vida e vão levando, os sentidos se embotam e você vai se perdendo nesse mundo. Amém? Essa é a razão, porque o povo que não tem a palavra profética presente, ele se desvia. A palavra profética, ela dá clareza, mas ela expõe. Quando Deus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo que qualquer outro caminho não é o caminho, nem a verdade e a vida. Você vai ter que abrir mão de qualquer outro caminho que diz diferente do que vem e segue-me. Amém? E a palavra de Deus segue dizendo assim, cada vez que alguém se converte, o véu cai. Nós contemplamos a glória do Senhor. Então, meus irmãos, é interessante. Num momento que nós não podemos nos dar o luxo de viver sem visão, de enxergar o que está acontecendo, é fundamental você viver uma vida de arrependimento, porque o que acontece? O véu está sempre aberto e você está contemplando a presença de Deus e você está sendo transformado. Então, qual é o grande segredo nessa hora? É você viver uma vida perto de Deus, com um coração sensível. Cada vez que entrar alguma coisa fora do coração de Deus, corre para o sangue, só o sangue, amém? É o sangue que te purifica. Cada vez que alguém se volta para Deus, o véu cai e você vive contemplando o Senhor e você está enxergando o que está acontecendo, amém? Olhos abertos, enxergando o que está acontecendo ao nosso redor. Na pregação, logo que o Espírito Santo desceu em Pentecostes, a pregação do Evangelho diz assim, arrependei-vos e credes no Evangelho, para que tempos de refrigério venham da presença de Deus. Amém? Você quer tempo de refrigério nessa hora? Você quer andar em paz? Você quer andar, amém, em paz na tua vida? Amém? Anda num coração de arrependimento, para que o que acontece? O céu esteja aberto sobre a tua casa, sobre a tua vida. Continuamente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei pecados e sararei a terra. Você percebe que cura da terra, cura das nações, cura dos povos, cura das famílias, cura dos filhos, cura está ligado com um coração de rendição. Nós não podemos querer abraçar a mensagem do Evangelho e o que o Evangelho tem proposto para nós sem essa base inicial, que é a porta. Amém. Amém. É a porta. A nossa fé em Cristo Jesus implica a nossa desfé em qualquer outra coisa. Amém. Você tem que abrir mão de tudo para você botar fé 100% em Cristo. Esse é o arrependimento. Você cria, você operava, você entendia que era de uma maneira, você está... Amém. Eu creio que tudo que Deus diz é verdade. Amém? Tudo que Deus diz é verdade, tudo que Ele diz é bom, tudo que Ele faz é perfeito e eu abraço a fé. Amém? Para isso eu tenho que abrir mão de tudo mais que eu acho. E lembra, arrependimento é um dom de Deus. Paulo, quando está escrevendo aos Romanos, ele diz, ou vocês ignoram que a bondade, arrependimento é fruto da bondade de Deus. Amém? Como tudo no reino, é tudo bondade de Deus. Amém? É um presente de Deus. Graças a Deus. Amém? Mas então guarda isso, arrependimento é base para uma caminhada de fé e para você ver os propósitos de Deus se cumprindo na tua vida. Amém? É fundamental.
É uma caminhada. Nós estamos vivendo em 2 mundos. Amém. Se você pensar bem, eu estava lendo, se você quiser abrir Salmo 78, Salmo 78, versículo 19, você está percebendo toda a provisão de Deus quando tirou o povo do Egito. Ele fez uma obra gloriosa, está passando pelo deserto, levando para a terra prometida. Daí eles queriam comida, tá? Tentaram a Deus, versículo 18, no seu coração. É aqui no coração. Amém. Senhor, lava o meu coração. Senhor, lava o meu coração. Senhor, lava o meu coração. Amém. Nós precisamos desenvolver esse tipo de oração. Senhor, lava o meu coração. Eu fiz errado, eu errei, eu desobedeci meus pais, eu desonrei meus pais. Amém. Essa atitude desonrou meus pais, me perdoa. A única coisa que você tem que fazer é me perdoa, Deus. Não tem outro recurso, senão você vai enrijecendo o teu coração. Senhor, me perdoa, lava meu coração. A maneira que eu destratei fulano de tal, a maneira que eu errei, a maneira que eu agi dessa maneira, está errado, Deus, me perdoa. E aí você diz, lava o meu coração. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus. E aí, você está pronto para andar. Amém? Não precisa de tempo, não precisa 1 minuto de tempo porque as pessoas acham que pecado se lida com tempo. Deixa um tempo, daí daqui 2 meses eu esqueço e aí está bom. Não, pecado se lida com sangue. Na hora, você, é instantâneo. Amém? Você está de novo pronto para o jogo. Amém? Amém? E uma das coisas interessantes e impressionantes é que você vai perceber a vida de pecado, essas coisas que ficam ali enrolando a gente, elas tiram a nossa confiança e a nossa coragem. A única maneira de ser confiante nessa hora é saber que você está firme em Deus e que Deus está do teu lado. E o pecado tem essa maneira, ele rouba de nós a confiança. Você se sente um fracassado porque são obras da morte. Amém? Eles nos separam de Deus. Só Deus tem vida. Por isso, meus irmãos, é algo impressionante, é um dos recursos fundamentais, gloriosos que nós temos, graças a Deus pelo sangue de Jesus. Confessa, amém, vê o que está acontecendo e não reage assim demais. Ninguém está dizendo assim, não vai, oh Deus, eu fiz tudo errado, nada. Não, é simplesmente, Senhor, está errado isso aqui, me perdoa, segue, não dá muito. Amém. Segue a vida. E aí estavam tentando a Deus e disseram, acaso pode Deus preparar-nos mesa no deserto? E aí você vê os milagres de Deus. Deus proveu água da rocha, Deus proveu, amém, comida sobrenatural. De noite vinham as aves, de manhã vinha o maná do céu. E é interessante que outros textos dizem assim, que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Então você pode estar sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus e ao mesmo tempo estar no meio do Afeganistão, no meio de uma guerra, amém, não podendo sair de lá. Imagina isso, meu irmão. Esses são os 2 mundos que estão propostos para você. Assentado à direita do Pai, junto com Ele. Amém, nós somos. A Bíblia diz assim, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Amém, nós estamos assim, dessa maneira, assentados. Nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestes. Então você está nessa realidade, pela fé você tem acesso a esse lugar, e quando você acorda de manhã, você está no Afeganistão, numa vila que você não sabe que o Talibã tomou conta e você está ali. Amém. Como você faz? E é isso que o povo disse. Eles tentaram a Deus dizendo assim, no nosso deserto, tu não é capaz de intervir. E Deus disse, Deus põe mesa num deserto. Amém. Amém? Deus coloca mesa num deserto. Então, pensa bem, Deus é capaz de cobrir você, curar você, abençoar você, prover, amém, salvar, restaurar, abençoar, fazer você ter uma jornada nessa terra no meio de um ambiente caótico que nós estamos vivendo. Amém? Nós estamos vivendo num meio caótico. Então imagina, Deus diz assim, imagina Deus colocar uma mesa
farta para você num ambiente caótico que é um deserto. Amém. E sabe o que o arrependimento faz? O arrependimento faz você tirar o foco e os olhos do natural, daquela natureza pecaminosa de que você tem que intervir, fazer as coisas para se suprir, e você se arrepende a Deus e você agora entra numa outra realidade onde é mais real para você, fé em Deus se torna real para você, e você diz, é mais real você estar em Deus do que você estar no mundo. Essa é a razão porque arrependimento é fundamental, meus irmãos. Sabe por quê? Porque as pessoas ainda estão vivendo como se do mundo natural, das necessidades, dos problemas, dizem, Deus me salva, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Mas o arrependimento dessas obras mortas e a obra da cruz e purificar da nossa consciência faz que você passe para o outro lado. Nós estamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus nessa hora, amém? E é desse lugar que nós operamos na terra. Essa é a razão porque você acorda de manhã, graças a Deus, porque por causa da obra da cruz, por causa do sangue de Jesus, eu tenho acesso à sala do trono, amém? Mais são aqueles que estão comigo, os anjos do Senhor estão a serviço, amém? O Espírito Santo de Deus é por mim, nós somos mais que vencedores, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para operar, e você parte dessa dimensão, amém? Para lidar com leões, né? Para lidar com Golias, com gigantes, com covas, amém? Com fornalhas, com desertos e com situações, porque você opera de outro lugar agora. E é isso que nós estamos falando. Uma vida de arrependimento mantém você vivo espiritualmente falando. A pessoa que está viva espiritualmente, ela está enxergando outras coisas. Amém? E é isso que o pecado e a carne fazem, elas bloqueiam. E a mensagem, se ela não for bem proposta, e se você aliviar a carne, ela te mantém, de uma certa forma, morto para as realidades espirituais e tentando sobreviver no mundo natural. Essa é a grandeza da obra da cruz. Do arrependimento, que Deus te dá um convite para você, sai, amém, do império dessa realidade e entra numa outra dimensão. E agora, em Cristo Jesus, você vai com uma missão agora, amém? Assim como Cristo veio. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, amém? Ele me ungiu para operar nessa hora. E você opera dessa perspectiva. Então é como se tivesse uma película. Você imagina? Amém. Salmo 23 fala isso. Preparas uma mesa na presença dos inimigos. Tem uma película, é como se tivesse um véu fininho aqui. Você está sentado na sala do trono, desfrutando da presença de Deus, da provisão de Deus, e os inimigos na tua frente. Amém. Caiam 1000 ao meu lado. 10.000 mas eu não vou ser atingido, porque a mim se apegou. Amém? Você está operando de uma outra realidade. Você está sentado nas regiões celestes com Cristo Jesus. E só é possível você estar nessa posição por causa do sangue. Graças a Deus pelo sangue. Amém? Graças a Deus pela obra da cruz, pela porta que se abriu. Então, o que é mais real para nós, meus irmãos? Como é que você cultiva essa vida do Espírito? Por isso que a Bíblia diz, medita dia e noite nas Escrituras, desenvolve, tem as suas faculdades exercitadas. O que você está fazendo? Você está cultivando o arrependimento sempre. Amém? O que é a maturidade espiritual? É que você fazia A e agora você faz B. Aí você teve uma nova relação, uma nova revelação da vontade de Deus, da visão de Deus, do plano que Ele tem para a tua vida. Ele diz assim, isso aqui você tem que deixar porque eu quero fazer isso na tua vida. Então você anda em arrependimento. Amém? Você anda abrindo mão de algo e abraçando a fé, abraçando o plano de Deus. O povo, sem a revelação dos propósitos de Deus, sem a palavra profética, que fé vem por ouvir a palavra de Deus, ele anda perdido. O que nos faz andar perdido é não abraçar o plano de Deus. Amém? Então é uma vida de arrependimento, meus irmãos. Nós não nascemos sabendo. Quantas coisas, amém? Se você olha para trás, quantas coisas eu fiz, amém? Na maior das boas intenções, mas que estava errado. Amém? Concorda?
Ninguém está questionando as intenções. Na revelação que você tinha estava errado, mas continua errado. O que essas coisas, por mais que você tenha boas intenções, vão afetar? Eles vão afetar o plano de Deus que tem para a tua vida. Se você insistir em fazer aquilo porque você descobriu que não era a intenção, não foi por maldade, você se apegar nisso, mas agora você sabe que estava errado. Então você se arrepende e muda. E abraça a fé. E você vai indo de fé em fé, de glória em glória. É como se você for de arrependimento em arrependimento. Amém? E o Senhor, o que Ele vai fazendo? Ele vai lavando a nossa consciência das obras mortas. Nós estamos sendo restaurados, transformados. Ele vai lavando das obras mortas para você servir a um Deus vivo. Então você começa a perceber que tem um Deus vivo se apresentando. Tem um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, um Deus de poder, um Deus de graça. Você está sendo restaurado à tua posição de autoridade em Cristo Jesus para operar dessa maneira. Amém? Então, o que Deus quer fazer na nossa vida? Ele quer que você cresça na tua percepção de qual é o mundo mais real para você. O que faz Eliseu estar em paz e o servo de Eliseu estar estressado com medo? É que para Eliseu, o mundo espiritual era mais importante e mais real do que o mundo natural. Então, o cristão que está vivo espiritualmente e está crescendo e amadurecendo, o mundo de Deus é cada vez mais real. Os recursos que Deus tem começam a ser mais reais. Você começa a descobrir as riquezas, a profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus. Você começa a operar e ter revelação. E essa é a voz profética de Deus falando. Assim, você começa a ser inundado pelo amor de Deus, pela revelação dos planos de Deus, da grandeza do Deus que você serve. E isso vai tomando o teu coração ao ponto de que a realidade da grandeza de Deus se toma o teu coração ao ponto de tudo mais parecer menor. Amém. É como se Eliseu dissesse, o que importa é que eles estão vindo? O coração que está firmado em Deus não se atemoriza ainda que se acampe um exército ao redor dele, diz o salmista. Então, por que ele não se atemoriza? Porque você fez um esforço enorme, porque você está enxergando. O mundo de Deus é mais real do que o mundo natural. Fé é algo real no nosso coração, não é? É substância. Amém? E parte do desafio que se tem na igreja de entender a caminhada da fé é que, de alguma maneira, você esqueceu de que você não vai ter essa caminhada da fé se você administrar a carne. Essa é a razão. Porque a carne está ocupando o espaço da revelação de Deus e você vai precisar, ir deixando. Então é uma benção você dizer assim, o coração dele não se atemoriza, ainda que se acampe um exército contra ele. Por quê? Porque o maior exército que possa se acampar ao meu redor não se compara com a grandeza do Deus que eu sirvo. Amém. Amém. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do nosso Deus. Amém. Essa é a grandeza desses heróis da fé que entraram numa fornalha. Como você lida com uma fornalha se você não enxerga a grandeza de Deus naquele lugar? Amém. Ó rei, fique sabendo que nós não vamos nos dobrar. É impossível, você não pode, não tem como se dobrar. Depois que você chegou nessa jornada de conhecer a Deus, de andar nessa revelação de fé em fé, não tem como se dobrar. Quase que o que eles estavam dizendo é o seguinte, esse assunto é pequeno em comparado à grandeza de Deus, a vir ser revelada. Ainda nós vemos a metade, ainda não se contou. Amém? Então, qual é o grande segredo? E por isso eu creio que é importante nessa hora, essa base de arrependimento, porque se você não tiver essa base bem colocada, você não vai enxergar a realidade espiritual e a grandeza dessa revelação de Deus, porque está trancando algo. E o inimigo tem amarrado muitas vezes as pessoas, elas não conseguem conceber os planos de Deus porque tem coisas da carne tomando conta.
A única diferença, meus irmãos, que faz entre umas pessoas que estão menos estressadas que outras e estão em paz, por maior desafios que seja, é que alguém está vendo diferente. Você está enxergando. Amém. Jesus, quando falou para os discípulos, disse, por que vocês estão andando ansiosos? Para ele era tão real a revelação que ele tinha do Pai dele que não fazia sentido a gente estar ansioso. Para nós faz sentido, né? Para o nosso homem natural. Como que eu não vou andar ansioso? Eu tenho que pagar uma conta amanhã. Amém. E nós estamos aprendendo essa jornada de confiança e fé. Amém? Mas é importante, meu irmão, não fique parado, porque o que acontece, quanto mais rápido você dizer assim, Deus, eu não posso, a ansiedade não está correta, Deus, é uma forma de eu não confiar em Ti, me perdoa, Deus, lava meu coração, me ensina essa jornada. Você não pode se acomodar, amém? Esse é o meu ponto. Você não precisa se condenar, mas você não pode se acomodar, porque é fundamental nós estarmos crescendo em Deus nessa hora, para enxergarmos, quanto mais claro for a nossa visão de Deus sentado no trono, mais fácil vai ser lidar com o que tem pela frente. Amém. O mundo que é mais real para você é o que vai definir se você vai ter a qualidade da tua vida e o nível de vitória que você vai ter na terra. Se para você os problemas do mundo são mais reais do que a grandeza de Deus, você vai estar sempre vivendo a partir daqui, clamando, Deus entra em cena, Deus ajuda a gente, nós estamos perdidos. Amém. Agora, se você opera desse lugar, você diz, graças a Deus, que Deus está no controle, e eu vou em nome do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, você opera diferente. Amém? É isso que se chama crescimento e amadurecimento espiritual. Nada mais é do que você vai abandonando as obras da carne, você vai se rendendo, você vai abrindo os olhos, o operar da obra da cruz, arrependimento é a base, fé começa a aparecer. E, meu irmão, a única coisa que vai nos inspirar nessa hora é uma palavra de Deus. Fé no coração de alguém faz você dizer assim, você enxerga algo e diz assim, amém. Então é mais profundo do que a gente imagina quando a gente diz assim, Deus vai botar uma mesa no deserto. São dois mundos colidindo. Amém. São duas realidades. E é interessante porque nós vivemos, como cristãos, nós vivemos na borda desses dois mundos, porque nós vivemos no mundo. Mas nós estamos assentados nas regiões celestes. Então, quanto mais real for o homem espiritual, e essa é a razão porque o homem espiritual, ele está vivo, ele precisa estar vivo. Amém? Ele está vivo. Amém. Avivamento. Amém. Restauração, é isso. Todo o avivamento começa com arrependimento. E se mantém com arrependimento. E termina com arrependimento. É a base, é isso que a palavra de Deus, Hebreus fala, é a base. É arrependimento. No momento que você se acha e diz que não precisa mais, você começa, é o que diz, você para de receber a inserção divina na tua vida e começa a se desviar. O povo sem profecia começa a se desviar. Mas aquele que guarda a lei, Provérbios diz, aquele que guarda o coração, guarda assim, não, esse é o meu caminho. Amém? E vai sendo transformado. Esse é feliz. Eu vi um filme uns dias desses, 47 de Ronin. Dizem que é algo dos samurais, a cultura passada lá. E tem uma cena, sem entrar no mérito, se é um filme verídico ou não, provavelmente não. Ele tem algumas verdades, mas ele, como todo filme, ele faz algumas alegorias. Mas tem uma cena onde esses samurais, eles precisam de espadas, e eles disseram, o único lugar que nós temos para arrumar a espada é nessa caverna. Uma caverna que tem toda a sorte de coisas espirituais acontecendo. Então quem está liderando ali, eles vão entrar nessa caverna e nos arredores
dessa região, desse local, você vê esses espíritos, sabe, essas fumaças com cara assim. E, meus irmãos, uma das coisas interessantes para nós fazer, isso é real, os espíritos. Amém? A gente não tem essa noção. Mas cada vez que você fala a voz de Deus, você... E cada vez que você entretém a carne, coisa assim, você... Amém? O mundo espiritual é muito real, é uma força... Então, às vezes, você tem certas pessoas, tem certos cineastas que têm a capacidade de traduzir, é impressionante. E eu uso isso para... Então, ao redor daquela caverna, você via assim, ó. E é interessante que, de acordo com o comportamento que você tinha, eles operavam diferente. Graças a Deus pelo sangue. Amém? 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 Como é que funciona aquele demônio, aquele monte de demônio que tomou aquele homem que andava pelado, matando todo mundo pelas... Amém? Se não é uma influência demoníaca ao extremo. Amém? E eles saíram desse homem e foram para os porcos. Amém? É uma realidade esse mundo espiritual. Amém? Nós estamos lidando com isso. Então, o que acontece, meus irmãos? Nós precisamos estar... O homem que está vivo espiritualmente, ele está ciente do mundo espiritual, ele leva a sério essas coisas. Cobre-me com teu sangue, Senhor. Não me deixa nada disso entrar no meu coração. Eu não quero nada disso na minha casa, na minha família. Você está... Amém? Amém? Tem muitas pessoas se abrindo por causa... E, meus irmãos, esse é o problema. A carne atrai influência espiritual. É importante guardar o teu coração. Mas você entra nesse ambiente, é um ambiente espiritual, e ele dá instrução para aquele que está indo com ele. Não importa o que aconteça dentro desse local que nós estamos entrando, nem o que você ver, já não saca a tua espada. Essa é a instrução. Então, eles entram lá, nessa cena, aí você vê umas coisas estranhas. Ele está nervoso ali. Para ele, a realidade do mundo natural é muito maior. Ele vê coisas no mundo espiritual, algumas coisas estranhas. Esse líder vai até uma outra sala resolver um problema. E aqui nessa sala, ele está ligado. E outras pessoas que não deviam entrar, entram naquela cena e começam, e atiçam, e sacam a espada e atiçam o mundo espiritual naquela hora. Isso que é uma loucura. E o que acontece? Essa é a cena. Aí ele vê, ele que está ali, que recebeu a ordem, jamais não saca a tua espada. Ele diz assim, ele começa a ver os colegas deles que estavam lá na rua sendo mortos. A espada pegando. E ele assim, e a tentação que vinha, a voz vinha assim, saca a tua espada. Salva teus amigos. Tu não vai sacar a tua espada. E ele aqui, ó, segurando, mas ele tinha uma ordem. Não saca a tua espada. Ele viu coisas, filho dele sendo afetado e tudo mais. Até que algo aconteceu na outra antessala, que lidou com um problema maior, e no momento que lá foi lidado, aqui tudo resolveu, ele não saca a espada, e aí vem esse outro e diz assim, você passou no seu teste. Porque agora todos estavam bem, era uma ilusão. E, meus irmãos, quando eu olhei aquela cena, vi assim, nós estamos vivendo isso, meus irmãos. Nós estamos vivendo uma ilusão. A Bíblia fala sobre o engano, sobre sofismas, nós estamos vivendo num mundo extremamente que engana, sendo enganado, e mundo espiritual, lidando com emoções. Nós estamos sendo jogados de um lado para o outro, jogos mentais, emocionais, e você vê coisa acontecendo, e você diz assim, se eu não intervir, isso aqui vai acontecer, vai dar problema. E quando Deus diz assim, o que nós precisamos nessa hora é estar com o coração puro e estar claro da voz do comando de nosso Deus. Amém. Quantas coisas você quer intervir? Se você olha o que aconteceu com Saul, não sacrifica.
Olha o que ele disse. Não sacrifica, o Samuel disse. É um teste. Seja fiel. Meus irmãos, essa é uma hora de abraçar a fé como nunca. Abrir mão de tudo que não é de Deus e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e a voz de Deus é suprema, superior e maior na minha vida. Amém? Se Deus diz, não faz, não faz. Se Deus diz, honra a teus pais, honra a teus pais. Se Deus fala, filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, filhos, obedeceis vossos pais no Senhor. Honra o teu pai para que seja de longa vida. O que acontece? Existe uma geração que está sendo desafiada a achar que sabe muito e pode desonrar os pais. Só que o que acontece? Eles estão sendo tentados a desonrar pais. Só que a mensagem do Evangelho é essa, para que seja de bem-sucedidos e vida longa na terra. Então, para você abraçar a vida longa na terra, você vai ter que abrir mão disso aqui. Contínuo arrependimento. E cada vez que surgir esse senso de rebeldia e de eu sei, desonra e desobediência, você tem que lidar, Senhor, me perdoa. Amém? Porque você quer o quê? Você quer a bênção de Deus. Você quer a bênção de Deus na tua vida. Você precisa se arrepender de algo para abraçar a fé. Então tem coisas que Deus diz não. E no caso de Saul, Deus diz, não sacrifica. Não saca a espada. Não importa o que você vê e o que aconteça. Então o que acontece? Os nossos olhos naturais, os nossos sentidos naturais, que eles estão embotados pelo sistema, você precisa estar ouvindo a voz de Deus que diz assim, não sacrifica. Em hipótese alguma, não sacrifica. E é quando você vence essa situação. E o que aconteceu com Saul? Você não vai poder assumir a nova etapa da tua vida. Porque você foi desqualificado. Por quê, meus irmãos? Porque cada etapa da nossa vida vai implicar mais confiança em Deus, mais ouvir a voz de Deus e menos da nossa carne. É proteção. Deus não vai deixar você entrar no jogo se você não estiver pronto. Amém? E o que acontece? Nós vamos ficando andando em círculo. Nós precisamos permitir que o Espírito de Deus opere em nós essa obra. E fruto dessa obediência em fé, e isso se chama obediência em fé, isso se chama confiança, meus irmãos. Você não enxerga, você não sabe por quê, você não entende a razão, você não entende os bastidores, mas você diz, eu creio em Deus. É a voz do coração. Visto que nós andamos por fé e não pelos que vemos, pelos nossos sentidos naturais. Então, os sentidos naturais, e a sensação que eu tenho, meus irmãos, que os nossos sentidos naturais estão sendo desafiados ao extremo nessa hora. Coisas estão acontecendo ao nosso redor que tem aparência, parece verdade, você tem que agir, mas tem cara de verdade. Amém? É que nem a tentação no deserto. Quando os espíritos vieram, e Satanás veio assim, tu tem um pai no céu, amém? Manda fazer pão dessas pedras. Amém? Na nossa vida era tão óbvio, meu. Não é verdade, na nossa vida era tão óbvio, é lógico, eu estou com fome, Deus me ama, eu tenho poder, usa. Amém? O problema maior, e a Bíblia fala isso, que melhor é obedecer do que o pecado de rebeldia, que é bruxaria. O que acontece? O pecado de rebeldia dá espaço à bruxaria, ao espírito mal entrar. Esse é o problema. O problema é nós fazermos alguma coisa que não foi inspirado em Deus. Isso é o pecado. Amém? Pecado nada mais é do que nós vivemos a nossa vida por conta, nosso senso de certo e errado, eu sei o que é certo. Amém? Eu não preciso de ninguém me ensinar, amém? Eu não preciso de ninguém, eu não preciso disso, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha religião, eu tenho minhas coisas, e o mundo está cheio disso. Pecado nada mais é que isso, ele leva, o que é isso? Não dá acesso à sabedoria de Deus ao teu coração. Ele não dá acesso à sabedoria de Deus, porque você sabe mais. Amém?
E aí o inimigo fez de tal forma, destransforma, te atira ali embaixo que os anjos vão te segurar. Amém? É interessante como não é nada errado. E você percebe a sutileza, e quando, meu irmão, engano, o mundo espiritual do que nós estamos vivendo, a sutileza das coisas é tremendo. E nós estamos reagindo, porque os nossos sentidos não estão treinados em Deus a dizer assim, eu sei em quem eu creio. Amém? Se Deus diz eu posso fincar minha vida, que eu vou estar certo no que eu vou fazer. Eu vou acreditar em Deus. A palavra de Deus tem que estar cheio no meu coração. Meditar dia e noite, ler a palavra de Deus dia e noite, dia e noite, dia e noite, para você fincar a tua vida sobre a rocha, porque quando você se deparar nas situações que são testes muitas vezes na nossa vida, diz assim, não saca a espada, não saca a espada. E você é capaz de confiar em Deus. Amém? Porque o que vale nessa hora é a nossa fé em Deus. A nossa vida e o nosso futuro nessa terra, para nós chegarmos diante de Deus e ouvirmos, muito bem, servo bom e fiel, é se você foi fiel ao que Deus te pediu para fazer. É uma vida de confiança plena em Deus, onde você confia plenamente em Deus, você se rende, ouve a voz de Deus com clareza e obedece. Esse é o segredo. Você precisa estar com o ouvido atento, amém? Porque você não quer fazer coisa. Então, qual é o desejo? Por que você quer ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus e estar perto de Deus? Porque você não quer permanecer fazendo o que não é certo, você quer conhecer as coisas de Deus. Para você poder dizer, estava fazendo uma coisa errada aqui, aprendi mais uma coisa, graças a Deus, obrigado Deus. Amém. Você vai aprendendo. Um coração puro, de aprendizado. Paulo diz assim, considero tudo como refúgio, tudo aquilo. Amém. Tudo é secundário. O que eu quero é conhecer meu Deus. Amém. E aí ele segue essa jornada. Muitas coisas na nossa vida, em muitas ocasiões, você não precisa entender o que está acontecendo. Você precisa só confiar em Deus. Amém? Não precisa tentar entender. Você simplesmente confia nele. Deixa Deus ser o juízo. Amém? Tua parte é ouvir a voz de Deus e obedecer. Então, meus irmãos, para a gente concluir, essa vida de arrependimento posiciona você para ir eliminando as obras da carne que nos levam, que nos distraem, nos desviam dos propósitos de Deus e levam à morte, e nos posicionam para receber a voz de Deus e nos fazer andar e caminhar. Então, a única coisa que pode nos inspirar nessa hora é a palavra de Deus. Amém? Essa é a única coisa. Quando Deus, você imagina como você pode inspirar Jó, amém, sem curar o Jó. Esquece o Jó está na pior situação. O que fez o Jó levantar num dia, amém, e eu interceder e retornar ao jogo e começar a fazer o que Deus queria? O que fez? A voz de Deus veio a ele e ele dizia assim, olhos abertos, ele viu assim, me arrependo do que eu estava indo numa direção, eu me arrependo. E aí os olhos se abriram e o que acontece? A palavra de Deus no nosso coração, ela inspira a gente. Amém? A grande razão, meus irmãos, porque as pessoas ficam atiradas pelos cantos, preguiçosos e assim, é a consequência da falta de visão. Falta de alvos e clareza na nossa vida é falta de fé. Amém? Amém? Se você quer ter razão para acordar de manhã, é só a palavra de Deus invadindo o teu coração e queimando. O profeta fala, é como fogo no meu coração. Amém? E você diz assim, está tudo um caos ao teu redor, mas você se levanta e tem algo que você carrega, amém? Alguma coisa que você não sabe o que é. É a palavra de Deus, é a vida de Deus queimando em você, amém? Então, o segredo é menos intelectual, é mais, Senhor, eu quero Deus, é um amor a Deus cada vez maior, onde você tirou todo aquele lado assim, meio, amém, aquele negócio de arrependimento, meio complicado, assim, meio cheio de onda, é meio, me afeta a vida. Não, amém. Simplifica a tua vida.
Cada vez que o Espírito Santo de Deus mostrar alguma coisa, te arrepende. Amém? Volta a Deus. Deixa o sangue lavar o teu coração. E aí o que acontece? Você está pronto para abraçar algo novo. A fé em Deus. Amém? Ela te leva, te move. Com fogo nos meus ossos. Amém? E o profeta estava dizendo, eu estava pensando em ir para um lado e assim, mas aí eu vi um fogo encerrado no meu coração. Era a palavra de Deus que estava ali. Amém? É vida. Graças a Deus. É a graça de Deus, é o favor de Deus, é o poder de Deus. Não é por força, é pelo Espírito de Deus. Filipenses 3, nós vamos ir concluindo. Filipenses 3, fala esse Paulo. É impressionante quando você lê as cartas de Paulo. As pessoas que andam pela fé, estão abertos ao coração, eles estão sempre cheios do gás, sempre cheios de coragem, sempre cheios de visão, cheios de energia. Amém? Essa é a palavra de Deus. É um coração de arrependimento. Eles são espiritualmente vivos. Amém? Amém. Nós precisamos estar vivos espiritualmente, amém? Acordados para a realidade de Deus. Amém? Paulo diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Amém? Ele no final da jornada dele. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me, Filipenses 3:13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Ele estava enxergando alguma coisa. Amém. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio glorioso, celestial, supremo. Amém? Nós precisamos estar enxergando alguma coisa nessa hora. Por que você está, amém, com essa batida? Por que você acorda assim? Por que você está louvando sempre, em tudo dá gás? Porque você está enxergando algo. Amém? O mundo onde você vive é superior ao mundo que nós estamos aí, diante de nós. Nós estamos vivos. Espiritualmente vivos. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós das minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Amém? Pensam, corações iluminados, a palavra de Deus entrando no nosso coração, inspirando a nossa vida. Amém? Esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Eu vou me alegrar nele. Amém? E viver intensamente. Tudo quanto fizer, seja em palavra e seja fazer o melhor. Amém? De todo o coração. Para o Senhor. É impossível fazer isso sem visão. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Tremendo, tremendo, tremendo o operar de Deus na nossa vida. Amém? E muitas vezes, não é uma questão de se esforçar para ter visão, é muito mais uma questão de se render aos planos de Deus, e se permitir operar e deixar o lavar regenerador do sangue do Cordeiro operar a nossa vida, para limpar a nossa consciência dessas obras mortas, para que você possa dar espaço para Deus continuar operando na tua vida. A nossa carne vai afetar a nossa caminhada, a nossa jornada de fé. Vai afetar a nossa carreira. Para você entrar na arca, nessa casa espiritual, nessa obra gloriosa, e estar vivo espiritualmente, enxergando que mais são os que estão conosco, amém? Cheio de fé, inspirados nessa hora, você vai ter que deixar para trás algumas coisas. E a chave é uma vida de arrependimento. Que o Senhor nos ajude nessa hora a levantar nossos olhos, amém? Levantar nossos olhos. E eu tenho me visto, me pego,
orar, dizer: Senhor, amém, me ajuda a levantar meus olhos do que está acontecendo e enxergar mais à frente. Porque é a visão das coisas de Deus que estão ali na frente que vão inspirar você a correr. Amém. O povo sem visão perece. O povo sem visão, ele anda tateando, batendo. E eu falei assim: Deus, e quando a gente se pega, muitas vezes, sem saber para onde ir, mas a gente precisa, levanta os olhos, olha para Deus, busca o reino de Deus, e Deus vai ajudar você, Deus vai ajudar você a enxergar coisas. E eu tenho dito para Deus: Deus, me ajudaria a saber como eu vou correr se eu soubesse o que vai acontecer daqui 5 anos. Abre os meus olhos, Senhor, abre minha caminhada, o que nós temos diante de nós. E Deus está disponível a responder. Clama a mim e eu vou mostrar coisas, e vou anunciar coisas. Amém? E bênção é andar com visão nessa hora. Então que Deus te abençoe, Deus te ajude. Com esse coração puro, esse cuidado que você tem de proteger teu coração. Porque é ali que é o lugar onde Deus vai ministrar você e onde fé vai ser gerada, que não só vai te dar inspiração e força e graça para correr, mas vai dar direção para você. Amém. Onde você vai poder, nessa hora, dizer: não temas, relaxa. Tem mais gente ao nosso redor. Amém. Mas são aqueles que estão conosco. Deus tem bons planos. Amém. Eu sei que planos tem a teu respeito. Então que Deus te abençoe nessa hora.